Quem foi que fez mais gol? Até hoje? Isso, Até hoje, cara? isso. Rapaz, Pelé, né? Não foi Pelé. Não. Garrincha. Não foi Garrincha. Zico. Não foi Zico. Ah, Ronaldinho Gaúcho. Não foi Ronaldinho Gaúcho. ele não. Sei lá, não sei de futebol. É. É brasileiro? Ronaldo Messi. Eu sei esse. Cristiano Não é brasileiro. Não é brasileiro? Vixe. Não é, eu não sei. Eu já não sei do Brasil. Quanto mais? Imagina lá fora. Nem é Cristiano Ronaldo, não? Não. Cristiano Messi? Eu não penso Não, Não. cara. Abra a boquinha. Mas não é não. Ele é um goleiro. O que parece Tartaruga Ninja? Não sei, letra. O que parece Tartaruga Ninja é peso, não é Mbappé, É não. o Mbappé mais Não, não, o Mbappé é. ele é novo. Caramba, Não sei velho. esse negócio. É verdade. Ah, Joga não, não? eu não sei o nome de jogador. Mbappé. Ele tá morto já? Haaland. Como é o nome?